Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida e essa oportunidade que nos é dada para se dirigir à esposa do Cordeiro ao redor deste Moçambique grande. Quero acreditar que estão bem e aqui está um pouco fresco, está caindo chuva, só aquele calor abrasador de Tete está mesmo um pouco reduzido e queremos agradecer a Deus por isso. E vou diretamente na leitura da palavra de Deus esta noite. Estou começando no livro de Hebreus 6 e vou começar no verso 8. Mas aqui produz espinhos e abrolhos, é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. De vós esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza de esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Talvez a repetir essa parte aqui, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Vou orar. Ó Pai Celestial, o Autor da vida, o Dono da vida, tudo criado por Ti e para Ti. Como foi dito que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida eterna está em seu Filho Jesus. Quem tem Jesus tem vida. Quem não tem Jesus não tem vida. Vida eterna. Meu Pai, chegou-se naquele momento crucial
em que o seu corpo devia ser repartido, e assim como o seu sangue devia ser dado para que os discípulos pudessem fazer parte da vida eterna. E ali, no dia de Pentecostes, o Senhor desceu, repartiu-se a coluna de fogo, a mesma luz que se encontrou com Moisés, que se encontrou com Paulo, que se encontrou com o irmão Branham, e esta luz ainda está conosco. Ó Deus, venha nos ajudar mais uma vez esta noite. Coloque diante da nossa face uma mesa farta, para que não haja ninguém que não apanhe a sua porção. Te peço, santifique-me para a obra que está em minha frente, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Como é bom estar aqui, como dizia os irmãos, para servir a um Deus verdadeiro, neste mundo em que há muitos deuses que estão sendo adorados. Como é bom se encontrar na mensagem da hora, não simplesmente na mensagem, mas na mensagem da hora. Adorando um Deus verdadeiro, provado ser Deus verdadeiro. Eu dizia aos irmãos que quando ele esteve aqui na terra, ele provou sendo o Deus da criação. Quando aquele menino, com um punhado de peixe e pães para se alimentar, colocado aqueles elementos nas mãos de Jesus, ele abençoou e aumentou, criando, não só criando, mas criando peixe e pães, tudo cozido. E quando Pedro lançou a sua rede, depois de ter labutado toda a noite sem apanhar nada, o mesmo Deus da criação encheu a rede de Pedro, até que tinha que pedir ajuda. Quando ele deparou-se com um homem que estava a decompor depois de 4 dias, como é do nosso conhecimento de que a decomposição entra depois de 72 horas. O nariz já havia tomado a dianteira, caído, e quando ele se colocou ali, chamou o homem podre de volta à vida. Ele é aquele que pode tomar esqueleto, ossadas, e colocar a carne e colocar a vida. Faz-me lembrar quando Ezequiel estava diante daquele vale cheio de ossadas, e ali a palavra foi falada, e aquelas ossadas se tornaram em carne, e o Espírito veio sobre elas. Este mesmo Deus que estamos já a servir falava a respeito deste estudioso, teólogo, que dizia: mostra-me na Bíblia onde está escrito que onde Jesus disse que era Deus. Talvez pode não se apanhar,
mas as suas próprias obras ditaram que ele era Deus. Porque as obras de alguém é que declara quem a pessoa é. E só estávamos a dar exemplo, mesmo Deus, quando esteve aqui na terra, precisamente nos dias do profeta, quando esteve na Índia, onde praticamente todas as religiões do mundo estavam congregadas. E ali havia um homem seco como uma pedra, um adorador do sol. E o profeta se colocou aí e disse: qual das vossas religiões que pode dar a visão este seco? E havia praticamente todas as religiões, havia aí todas as denominações, todos eles se manteram calados porque as suas religiões não tinham poder para dar a visão àquele seco. Todavia, o Deus de Branham entrou em cena e mostrou que era o único Deus verdadeiro. E este Deus verdadeiro ainda vive. Não teríamos assim tempo suficiente para entrarmos em detalhe como este Deus tem se manifestado. Talvez assim, de uma maneira para mostrar que realmente a coluna de fogo ainda está conosco. E Ele estará conosco até o dia do arrebatamento. Falávamos a respeito desta questão aqui um testemunho que recebemos, talvez poderemos colocar, dos nossos irmãos que estão em Cabo Delgado, precisamente em Pemba. Queria talvez colocar um testemunho daquilo que Deus está fazendo aqui no nosso meio aqui, em Pemba. Às vezes é uma coisa que queria talvez como aqui alguns irmãos, que nós quando chegamos aqui na cidade de Pemba, pela graça de Deus, Deus acabou de dar um espaço, só conseguindo aquele espaço, só que na vizinhança ao lado. É aquele que compraram com aquele testemunho também. Sim, compramos com aquele testemunho, sim. Então, ao lado, nós, que a dona acabou dizendo que esse terreno é só o irmão que tem que comprar. Eu acabou dizendo, não, eu não tenho dinheiro suficiente. Disse, não, você que tem que comprar, porque de outros clientes que vinham viver nessa casa não conseguia. Mas o único que você entrou que não me mostrou o problema de reclamação da noite, porque era uma casa que não se vivia. Todo inquilino entrava, saía, Mas nós quando entramos e ficamos, não reclamamos nenhum dia. Então a dona começou a dizer, essas pessoas que não reclamam como? Porque pensava que nós íamos reclamar que à noite estavam percebendo coisas estranhas a passar, ou aquela coisa de feitiço aí a colar, porque os outros passavam mais, nós entramos, não reclamamos, ficamos até a dona, quando já queria vender o espaço, tinha que nos obrigar nós mesmos a comprar. Nós lá, como a dona está obrigada, acabamos por lá, não temos dinheiro, mesmo pagar por pouco, não é problema. Na verdade, pagamos mesmo em gota. E agora conseguimos o espaço, e depois de conseguir o espaço, nós vimos que seria melhor fazer um arpenda ao lado para, pelo menos, o espaço ser um pouco. Nós fazíamos culto na varanda, a varanda era pequena, e a varanda já não oferecia conforto para todos nós. Então, tínhamos que fazer um pequeno arpenda. Só que esse arpenda para fazer, tinha que fazer ao lado tinha uma vizinha muito complicada também, que ela já queria nos jogar uma coisa de 5 metros. Nós já estávamos dizendo, não, 5 metros é muito. Eu tentei reclamar com ela reclamou, veio num domingo de manhã, começou a reclamar, aí a zangar. Mas senhora, eu comprei, a dona me disse, o limite é aqui. Você está me não, eu chamei a dona disse, não, o limite é aqui mesmo, você não pode aceitar.
Então aquela senhora começou a zangar, eu sou de Anguabe, eu sou alcabiana, você é muito criança, você não está me conhecendo. Eu falei, tudo bem, eu não sou de Anguabe, não sou daqui, mas eu também sou de Tete, você tem que saber. Eu também sou filho de Deus, e eu confio em Deus, você não vai fazer nada. Ela acabou saindo com aquela zangueira, depois tudo, saiu, foi embora. Nós começamos, continuamos o nosso culto, terminamos o nosso culto, naquilo que passou, a minha mente estava girada, esse assunto que me quer fazer o que, diabo aqui. Fui dormir, dia que seguinte passou, só aquela senhora, não sei se vinha à noite, apanhou, que apanhou. Ela chegou em casa, depois não sei se vinha com a sua bruxaria à noite, e passou mal e caiu doente. Caiu doente e foi levado no hospital, né, para comer, né, para beber, né, para fazer tudo, era só na cama. Então tinha que nesse dia nós já estava levantando nossa tenda. O pedreiro estava a trabalhar e eu estava com alguns irmãos, e esses irmãos eram ajudantes desse pedreiro. O pedreiro não era irmão, esses irmãos, então veio o irmão que precisava de uma oração. Então eu acabei de chamar aqueles irmãos. Eu pedi para vir e ajudar aqui, queremos orar para esse irmão que está em uma situação. Então nós fomos orar, aqueles ajudantes que eram irmãos, deixaram de ajudar, entramos aí na sala, começamos a orar. Só quando estava a orar, aí na sala, é quando aquele pedreiro foi conversar com uma vizinha aí fora. Ela disse, aí você está a fazer o que aí? Está a orar, está a orar. Esse pastor aqui é terrível. Esse pastor não ia brincar com ele. Discutiu com aquela senhora já está 2 meses lá na cama, nem está conseguindo fazer nada, não sei se... Então, o pedreiro, afinal, assim, eu estava naquele dia, porque eu era pedreiro, que eu fiz isso, assim, daquela senhora desde que nunca pisou mais aqui. Então, eu tinha que já, quando terminamos a oração, saímos lá fora, o próprio pedreiro me aproximou e disse, pastor, lembra daquela senhora que estava discutindo contigo sobre o espaço para exercício? Se lembra? Agora está mal, está doente, nem comer, nem beber, água, nem nada, não está fazendo nada, tudo na cama. Como? Eu tinha que se a pessoa está olhando que o pastor que fez isso, eu não fiz nada. Eu acabei correndo para dentro, fui fazer uma pequena oração, disse, Senhor, poupa a vida dela. Não lhe tire, apesar que era só de ter a visão, né? Não pode tirar a vida dela. Na verdade, Deus não deixou me deu lição. Tinha que amputar uma perna, porque estava enchendo um pé, vira que a pessoa aqui, não sei, estava contaminado todo o pé, tinha que ir amputar uma perna. Amputou uma perna, ela ficou sem uma perna. E com aquilo aí, porque ela sempre vinha nos vingar aqui. Quando ia aputar, já não tinha como vir aqui nos vingar. Já tinha que estar no leito da cama, porque ela não vive aqui, vive um pouco distante, só sai de lá para vir aqui no terreno dela, então já não tinha como estar a vir aqui nos vingar. Nós nada terminamos a nossa arrepender bem, sem problema. Eu aquilo passou. Só há semanas atrás, vamos dizer, há 2 semanas atrás, num domingo, noite depois do culto, então esses do bairro acabaram de ter uma sentada, que nós temos sentada do bairro, estava sentado aí para tentar resolver algumas coisas. Só quando chegaram lá, eles acabaram de colocar que nós estamos mal aqui por causa dessa igreja. Essa igreja está a fazer muito barulho, como está a fazer muito barulho, nós não temos outra opção. Queremos que vocês da autoridade, o secretário tem que falar com aquela igreja, mas diminuir o volume. Então, eles falaram, vocês vão falando conosco aqui, mas vocês sabem o vosso vizinho, por que não entrar lá e falar que diminui um pouco o volume? Se nós não podemos entrar lá conversar com ele, porque aquele é o melhor feiticeiro da zona. Ele é grande feiticeiro, nós temos medo que basta falar com ele pode nos matar. Ele porque é o melhor feiticeiro da zona. Então acabaram de ligar uma outra senhora, aquela senhora tinha que dizer que não vou encontrar, não vou falar com esse pastor, só vou procurar e falar com um dos irmãos que vinha aqui. Então acabou de encontrar uma irmã. Então acabou de explicando tudo o que aconteceu, que é para lá, está dizendo que vocês estão a fazer barulho, e o vosso pastor tem medo, as pessoas têm que encarar, o vosso pastor é o melhor feiticeiro desse bairro, ninguém lhe toca, ninguém lhe faz nada, aquela senhora que empodaram a perna, foi ele mesmo que feitiçou. Então eu quando vi aquela irmã me ligou, me explicando aquilo, tudo bem, tá bom. Eu já tinha medo daquela coisa que ele estava a dizer que podia ainda ir lá
a autoridade para vir proibir nós fazer culto ou mesmo levar nossas colunas. Tudo bem? Só acabamos só orar, entregar nas mãos de Deus. Só quando eles foram sentar lá fazer debate dele, foram descobrir que quem estava lá, o chefe do bairro, da unidade onde nós estamos, e o nosso irmão. Só quando estava a tentar colocar aquele assunto, acaba de esse igreja você está falando, eu andei congrego. Como eu sou lá elemento, eu sou lá, como não ouvia esse barulho. Se fosse esse fazer barulho, eu ia dizer, não, pastor, até esses volumes, sou eu que estou colocar. Agora, como você está dizendo que essa igreja faz barulho? Eu congrego nessa igreja. Afinal, a chefe dessa igreja, sim, eu sou dessa igreja mesmo. Sou dessa igreja, esse pastor conheço desde que chegou até agora, estamos juntos. Nós gostamos da sua igreja, que sua igreja é exemplar, o chefe aqui é dos exemplares, de todos que nós rezamos, ninguém chega a tipo sal. Então eu sou dessa igreja. Não tem, essa ideia acabou. Não vamos conversar mais essa ideia. Afinal, já acabou, está acabado aquele assunto e resolveram e disseram que o assunto já está acabado. Está nada de aquele mal ver e falar, pastor, fica descansado, já resolvemos esse assunto que estava a levantar essa gente de vizinho, já está resolvido, tudo bem. Nosso bairro não temos chefe do quarteirão, não temos chefe de 10 casas. Esse chefe de 10 casas acabou perdendo a vida agora, essa chefe de 10 casas, só que a chefe do quarteirão, ela acabou fugindo no bairro, alegando, ela quando saiu, sepa, eu não posso continuar a estar aqui porque essa igreja está nos fazendo mal. Todo arruamento está cheio de fogo. Esses crentes que vão nessa igreja aqui, todos estão fazendo fogo. Então nós não estamos a aguentar aqui. Porque, eu vou morrer também, porque aquela minha vizinha, aquela minha colega morreu, eu também quero morrer, eu quero fugir. Então ela abandonou uma casa grande, com um muro tudo bem tunado, e deixou todas as coisas lá, ela abandonou. Foi viver numa palhota mesmo. Até uma irmã estava a passar e acabou encontrando com ela. Ela que saudou. Ela não quis atender e não quis responder, mas ela mais vezes. Aquela vizinha que abandonou a casa, onde está vivendo, pastor, você não acredita. Está numa palhota mesmo. Mas ela abandonou a sua casa, porque não, só esse irmão como sendo o chefe da unidade. Então ele tentou perceber porque ela deixou. E ali, quando o pastor Tito foi para lá, foi alugar uma casa que habitava espíritos maus. E alugou aquela casa, o dono não disse nada. Ele ficou assim, tranquilo, sem problemas. E aquele senhor, quando viu aquilo, optou por querer vender a casa e pediu para que pudesse vender para eles. E finalmente procurou saber, e digamos, a própria dona acabou se revelando porque queria que a casa fosse vendida ao pastor Tito. Disse que é porque esta casa sempre, quando mandávamos alugar, as pessoas não conseguiam ficar por causa dos espíritos maus. Mas desde que o senhor veio aqui, o senhor não reclama. Só é melhor que o senhor possa comprar esta casa. E ali compraram. E a senhora revelou os porquê que ela queria vender para o pastor Tito. Só na vizinhança havia uma senhora vizinha e acabou se discutindo a respeito dos limites, onde termina o talhão deste, daquele. E aquela senhora queria levar uns 5 metros do talhão do pastor Tito. E chegou no domingo, berando, dia do culto, melhor dizendo, dizendo que você vai ver, você é jovem, eu sou do distrito X, eu vou te mostrar quem sou eu. E o pastor Tito acabou dizendo, eu também sou filho de Deus. E aquela senhora se foi. E quando aquela senhora foi preparar a sua macumbaria para vir
fixar o pastor Tito. E ninguém sabia, aquela senhora veio e foi ferida terrificamente. Depois de um tempinho, quando ela foi ferida, provável pelos anjos de Deus que acampam ao redor daqueles que a amam e o temem. E aquela senhora foi baixar por um bom tempo na beira da morte. Só veio um dos pedreiros que esteve presente na discussão e disse: pastor, a propósito, aquela senhora que veio discutir aqui está na beira da morte no hospital. E as pessoas que ouviram estão a dizer que é aquele pastor que fitiçou. Quando o pastor ouviu isso, ficou tão comovido e foi e orou: Senhor, por favor, poupe a vida dela. Só para ver, eu queria que vocês, queridos irmãos, pudessem entender como as coisas são feitas, como que Deus opera. E é desta maneira como você consegue ver onde as coisas estão saindo. E ele foi orar pedindo para que Deus poupasse a vida dele. Faz-me lembrar esta questão que estava sendo contado de um certo ministro que acabou discutindo com outro ministro, e o outro ministro ficou doente. E o outro parou no seu púlpito e disse: está vendo? Eu já lhes disse aqui que Deus é comigo. Não se lembra do ministro ou pastor fulano que discutiu comigo, quase ia morrer. Esta não é a atitude correta de um homem de Deus. É uma atitude muito assim, digamos, incorreta. Pode ser por talvez alguém não ter sido ensinado. Não se lembra o que o irmão Branham disse a respeito de Eliseu quando amaldiçoou aquelas 42 crianças. Ainda vamos tentar mostrar, mas é uma atitude muito negativa. Quando alguém se levanta contra você e você sabe que Deus podia ferir, a sua atitude é interceder a favor daquela pessoa para que não aconteça nada mal. Essa é a atitude correta. Ainda vamos chegar até lá um desses dias, porque não me pareceu divino, não me pareceu assim uma boa atitude de um cristão. E lembro-me ouvindo um assunto de uma certa igreja aí que não vou mencionar. Estão aí, eles têm um grupo de feiticeiros grandes, os bispos, os pastores provinciais. É um grupo de anciãos feiticeiros. E quando um membro não se conduz bem e sai, eles seguem aquele membro e lhe fere pela feitiçaria. Depois vão dizer: está a ver? Deus feriu aquela pessoa aí. Lembro-me ouvindo um pastor que dizia: fulano foi ferido por uma asa de uma águia, asa de um anjo, mas de concreto duvidava se era anjo ou mesmo era bruxaria. Precisamos de muita graça. É verdade que você pode saber que isto aqui vai levar as pessoas a questões, mas você não vai afirmar abertamente, categoricamente, dizer que eu aqui onde estou, se alguém me arrancar isto aqui, vai morrer. Não se diz isso. Ok, mas dizer que depois aquela senhora foi poupada, mas amputada uma perna.
e toda a vizinhança teve conhecimento de que aquela vizinha está naquelas condições e cada um teve a sua maneira de ver e que provável deve ser aquele pastor. Só num certo dia estavam numa reunião fora do bairro e estavam a discutir e as pessoas estavam numa reunião, sim, só as pessoas estavam dizendo: há uma igreja que está fazendo barulho aí, por favor, vão lá falar com o pastor para poder reduzir o barulho. Estava a falar com as autoridades, me refiro a chefe de descasa, de quarteirão. Só que eles disseram: por que vocês não falam com ele se é o vosso vizinho? E disseram: chefes, nós não temos como falar com aquele pastor é feiticeiro dos feiticeiros. Nunca vimos nenhum feiticeiro como aquele aqui na cidade. Vocês sabem, a maioria desses muçulmanos, a maioria deles são mesmo bruxos. E só talvez para cortar, naquele bairro onde eles vivem, onde se situa a igreja, o chefe da descasa morreu e as pessoas assumiram que deve ter sido morta. A chefe provavelmente foi morta ou morto o chefe, uma coisa desse, por causa da feitiçaria do pastor. A chefe de descasa, quando viu isso, conhecendo, fugiu também, foi ficar no outro bairro, deixou uma casa bonita e foi viver num bairro, numa palhota. Só foi perguntado: fugiram que meio? Por que já não está em casa? Ela disse: senhores, ali no nosso bairro já não se fica por causa da feitiçaria daquela igreja. Todas as ruas que se dirigem àquela igreja têm estado todas elas acesas pelo fogo que se espalhou, que se espalha. Nós achamos que é melhor a gente sair aqui do bairro. Sim, a coluna de fogo ainda está no meio do seu povo. Lembra-se, cada crente verdadeiro carrega uma porção da coluna de fogo, repartido da maneira como se repartiu no dia de Pentecostes. Eu lembro uma irmã aqui perto no aeroporto foi aproximada e disseram: você sabe que há uma luz que te segue? E aquela irmã olhou para cima para ver se havia uma luz em cima da sua cabeça e ela não conseguiu ver nada. Só a mesma coluna de fogo que é Jesus Cristo está no nosso meio, vindicando esta palavra que nós estamos já a levar. Vocês não se lembram, aqui perto, um certo homem veio simplesmente assistir o culto uma só única vez. E quando voltou em casa, onde estava alugando, disseram: onde você esteve? Ele disse: não, tinha saído para passear. Não, você tinha ido em algum lugar. Você trouxe fogo onde você saiu de lá. Todo fogo encheu aqui na nossa casa. Só a mesma coluna de fogo ainda está a seguir a verdadeira igreja do Deus vivo. Ok, vamos deixar isso de lado. Certamente quero acreditar que ainda se lembram que no sábado passado terminamos com a prova da vossa fé. Creio que foi muito esclarecedora sobre as provas, aflições e doenças que encaramos deste lado da eternidade.
E descobrimos que essas coisas são permitidas precisamente por Deus para o nosso bem, para nos aperfeiçoar. Por isso, eu pensei que desde que seja para me aperfeiçoar, venha o que vier, seja lá o que for, que venha, desde que tenha como resultado a minha aperfeiçoamento. Porque todos nós queremos ser aperfeiçoados. Venha o que vier. Sim, como ouro que deve ser purificado para ter valor, o crente também tem que ser purificado. E vimos que somos purificados por essas aflições, doenças, provas, situações, apertos. Tudo isso é para nos aperfeiçoar, para que possamos parar diante da sua face, santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Que coisa maravilhosa! E temos que realmente perder toda a forma que nós tínhamos no mundo. Aquilo que você foi quando esteve no mundo, aquilo que você trouxe da sua família, como Abraão, que teve que separar com seu pai, seu sobrinho Lot, e aquela separação foi devido a situações. Só Deus também levanta situações para nos separar de alguns hábitos, separar de alguns pecados, algumas condutas, de muita coisa que não tem nada a ver com o eleito. E somos precisamente fundidos no fogo de provas e aflições. E depois somos tomados, depois de termos perdido tudo aquilo que nós éramos. E somos despejados, precisamente no outro modelo, como se faz com o ouro. O ouro é levado, é fundido, enquanto que está naquele estado como que gasoso, é tomado e é derramado precisamente num determinado vaso, para fazer barras de ouro. E aquilo é feito quando estiver a ferver ou fundido através de fogo intenso. Mas o objetivo não é para destruir aquele ouro, é para dar outra forma, é para aperfeiçoar, é para purificar. São as tentações que nos assolam, não é para nos acabar. O seu problema que Deus permitiu não é para te acabar, não é essa doença não é para te matar, mas é para te aperfeiçoar até que você seja dócil, macio, pronto. Falando desta questão de estar pronto, meu Deus, lembro-me quando estávamos, antes de começarmos a se espalhar, relaxado, tínhamos um pequeno negócio aqui, estaleiro, e lembro-me uma vez, tinha ido fazer carregamento de areia, e a barriga acabou me assolando, doendo. Só comecei a pensar, meu Deus, estamos a pensar que ainda temos tempo para trabalhar.
Mas com esta doença que me assolou, deu-me a entender de que pode-se morrer a qualquer momento. E aquilo me despertou que, se assim, é melhor a gente trabalhar. Podemos pensar que ainda temos tempo na terra, enquanto que a qualquer momento podemos ser arrastados para sairmos da terra. Só convém começarmos a trabalhar. E aquela enfermidade, dizer a verdade, foi útil, despertou-me. E Deus sabe como fazer as coisas. Ele é Deus, especialista nessas coisas. Todavia, amados irmãos, certamente foi muito bonito, muito esclarecedor, me ajudou bastante. Eu espero que tenha lhe ajudado também nas suas questões que talvez você não tinha explicação na sua vida. E esta noite gostaria talvez de darmos uma pequena introdução sobre fé e paciência. Meu Deus! Fé e paciência. Paciência, a capacidade de esperar pacientemente, para que não sejais preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Essa é a única via pela qual você pode herdar as promessas de Deus. Pela fé e paciência. Se você tiver fé e não ter paciência, não terá maneiras de herdar as promessas de Deus. E a boa parte disso é porque a própria fé, ela produz paciência. Vamos continuar. Aqui onde nós acabamos de ler, vamos de novo tomar 2 Tessalonicenses 1:4. Para que nós mesmos nos gloriemos em vós, nas igrejas de Deus, pela sua paciência e fé em todas as perseguições e tribulações que suportais. Meu Deus! Na mensagem Estatura de um Homem Perfeito, página 35, depois disso, em quarto lugar, você quer adicionar paciência à sua fé. Se você tem fé, ela produz paciência, disse a Bíblia. Só se você tem fé, a sua fé vai produzir a paciência. Como dizíamos, queridos irmãos, que se você tem amor, o amor é que produz fé. Se você ama a Deus, você vai querer em Deus. Se você ama o seu pastor, você terá fé em seu pastor. Se você ama a sua igreja, terá a fé na sua igreja. Eu não sei se alguém diz: vocês aqui todos, essa igreja, eu não confio em ninguém, não tenho fé em ninguém. Precisa-se de um momento de oração para quebrar. É um canal muito negativo. Está vendo? Porque se você tem fé, ela produz paciência. E se você tem amor, o amor também produz fé. Se você ama a sua esposa, você terá fé nela. Se você ama o seu marido, você terá fé em seu marido. É o que a Bíblia diz, como o irmão Branham está dizendo aqui. Porque amor produz fé, e fé produz paciência. Que coisa bonita! Sabendo diz que a prova da vossa fé produz paciência.
Já estamos no livro de São Tiago 1:3. Está aqui colocada que a prova da vossa fé produz paciência. Quando a sua fé é provada, é colocada a um teste, você deve ter graça de esperar pacientemente até que a promessa de Deus se cumpra. Sim, a prova da sua fé produz paciência. E de acordo com Paulo, ele deixou à sua igreja uma medida de sofrimento para que eles também, pela fé em Deus, enquanto sofrem por ele, chegassem a um lugar de perfeição. Porque ele quis isso. Tiago 1:2-3. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Mas a paciência tem a sua obra completa, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em nada. Sim, só a paciência tem que ter a sua obra completa. A paciência é a capacidade de esperar. Falávamos a respeito de Noé, que quando Deus lhe prometeu que ia chover, e Noé creu. Quando ele creu, Deus o testou. E aquele teste que Deus deu a Noé, lhe deu graça para ser paciente, esperando que Deus faça bem a sua palavra. É aí onde nós precisamos de muita graça, porque as promessas de Deus são herdadas ou são recebidas para aqueles que têm fé e têm paciência de esperar para Deus fazer bem a sua palavra. Ali está você. Deus podia prometer, como ele prometeu, dizendo que pedi e serei-vos dado. E você pode pedir. Depois de ter pedido, você tem que ter a fé. E se você tem fé, aquela fé tem que ser provada por tempo. Depois de você ter pedido, Deus pode, porque Deus não está nas pressas. Você pode pedir hoje, Deus pode levar, sei lá quanto tempo que ele achar melhor. Pode levar um mês, pode levar um ano, pode levar 2 anos. E enquanto que você está esperando para que Deus faça bem a sua palavra, você precisa de paciência. Se você não tem paciência, não vai herdar as promessas de Deus. Porque as promessas de Deus são herdadas por aqueles que têm fé e paciência de esperar até que Deus faça bem o que ele prometeu. Bendito seja o nome do Senhor. Sim, Noé teve que esperar por 120 anos, querendo que Deus vai fazer a sua palavra e ter paciência de não se desintegrar. Porque na maioria das pessoas, às vezes as pessoas se desintegram por falta de paciência para esperar. E alguém diz, a minha paciência vai esgotar por aqui. Quando alguém é pressionado e a paciência acaba se esgotando, vamos dizer que talvez quando um jovem quer se casar, além de esperar pacientemente para que Deus lhe guie para saber como e quando se casar e com quem se casar.
e o jovem é impaciente e a jovem é impaciente. É ali onde as pessoas acabam se desintegrando. Falava a respeito de pessoas que talvez estão em frequentação e talvez até nas vésperas mesmo de casamento, e as pessoas acabam caindo. Como dizia, que numa conversa com uma certa família eu procurei saber, mas esses problemas que vocês estão encarando no vosso lar, andaram bem durante a vossa frequentação? É quando me mostraram que realmente não tinham andado bem. E eu comecei a pensar, meu Deus, agora, se vocês não andaram bem, quando é que vocês queriam confessar este pecado? Oh, se eu guardar pecado no meu coração, não vou prosperar. Você nunca vai prosperando guardando pecado. Você não é armazém de pecado. O seu coração é uma habitação do Espírito Santo, não é lixeira para guardar os pecados. E eu dizia aos irmãos que parece que algumas pessoas nem crescem, vêm na igreja, mas nem crescem, querem que existe Deus. Como que uma pessoa pode guardar pecado enquanto que crê que Deus existe, Deus me viu? Você tem medo de pessoa do que medo de Deus que te viu? Confessa todos os seus pecados. A sua vida tem que estar limpa, varrida diariamente, carregar lixo diariamente para deitar no mar do esquecimento. Cada dia que passa é uma oportunidade para fazer varrer toda a sua vida, até embaixo da cama, até aonde. A sua vida tem que ficar limpinha cada dia. Por isso Paulo disse, eu morro cada dia. Agora você varre, depois deixa um cachorro morto dentro da sua casa. Deixa um rato podre embaixo da cama. Será que você não estava a sentir o cheiro? Quando a palavra de Deus é pregada, você não estava a ver o seu dinheiro por um ano a guardar um rato podre embaixo da cama. Irmãos, este não é tempo de ser obrigado para ser irmão. É tempo de você fazer um esforço individual para manter o Espírito de Deus no seu coração. Porque estamos a viver num momento em que o Espírito de Deus está a deixar a terra. E o irmão Branham nos recomenda que, se você ainda está a sentir um pouco de Deus, lute para manter aquilo aí, para que não te deixe, porque o Espírito de Deus está deixando a terra. Pode vir ser muito difícil para você recuperar a doçura do Espírito Santo que você tenha perdido. Só Noé foi paciente construindo a arca. Talvez alguns vizinhos tenham vindo para lhe ajudar, e ali estavam ajudando a Noé a construir a arca. Mas aquela fé que eles tinham foi colocada em prova. Talvez depois de uns 40 anos, outro viu que aqui estou a perder o meu tempo com este velho. Talvez tinha trazido a sua maquinaria para plenar algumas tábuas, ou para cortar algumas tábuas, ajudar a Noé para construir a arca. Todavia, a sua paciência esgotou-se e saiu dali. Porque as pessoas não têm paciência. É o que está a nos faltar. Pessoas não são pacientes, não têm graça de esperar. Porque nós temos que ser pacientes, esperando até que Deus faça bem o que Ele prometeu. Se Ele prometeu lhe dar o Espírito Santo, mantenha esperando até que Deus lhe dê o Espírito Santo.
Se ele disse que pedir, será-vos dado. Peça e mantenha a sua paciência até que Deus faça bem a sua palavra. Se você está batendo a porta, continue batendo, noite e dia, não sai da porta até que a porta se abra. Pare ali pacientemente até que Deus faça bem o que Ele prometeu que faria. Meu Deus. Estou a ler aqui na era da igreja de Sirmina. Agora, fidelidade e paciência andam juntas. Na verdade, paciência é o resultado da fidelidade. Pois diz em São Tiago 1,3: a prova da sua fé produz paciência. Não há absolutamente outro meio de se obter paciência. Ela tem que vir pela prova da nossa fé. A única maneira pela qual Deus dá paciência a alguém é quando Ele provar a sua fé. E Deus trata-se com cada um de nós. Estamos a viver num momento em que as pessoas já não têm paciência de esperar. As meninas, 9 anos, já é novinha, já quer conhecer o homem, 14 anos, 14, já quer começar lá, não tem paciência de esperar. Por isso as pessoas já correm agora para questões mesmo de frangos, que sabem que basta comprar pinto aí nos 30 e tal dias e já tem galinha para comer. Não tem paciência de esperar uma galinha cafriar para levar não sei lá quantos anos leva para se comer. É tempo demais. E você vai notar, mesmo na internet, se você faz um texto longo, pessoas não têm tempo para ler. Pessoas querem TikTok, umas coisinhas, umas palavras assim poucas. Epa, acabou. As pessoas estão como que correndo para um lugar desconhecido. Não tem tempo. E se você não ver, não terá também tempo suficiente de se ajoelhar e orar pacientemente, derramar a sua alma diante de Deus pacientemente. Há de fazer tudo na escureria. Há de ver na estrada. Os motoristas não têm paciência. É só pim-pim, esse está a insultar o outro está a ultrapassar e corre. Chega em casa, senta, começa a navegar. Mas é verdade que o senhor estava a ultrapassar para vir sentar aqui e começar a navegar? É falta de paciência, a pessoa não tem paciência. Está me fazendo lembrar essa questão aqui de cozinheiras, ou cozinheiros mesmo. Alguém está a fritar a sua batata aí, e com a ansiedade de querer comer, tira umas 2, 3 aí na frigideira, põe ali num pequeno prato. Não tem paciência para esperar, para arrefecer, leva aí, põe na boca, começa. Está ali a comer batata. Senhora, por que não esperou por um tempinho para arrefecer? Está a correr para onde? Essas batatas não tem pé para fugir. Essa carne que você está a comer, a te queimar assim na boca, por que não espera? Quando querem mulher hoje. Quando querem marido hoje. Quando querem emprego hoje. Tudo que as pessoas querem hoje ou querem ontem mesmo. Rapidez que nunca se viu. Parece que é um pressentimento de que já não há mais tempo. Meu Deus. Deixa eu continuar a ler. Esta mensagem, o ano do jubileu. As tribulações nos tornam pacientes, esperando a vinda do Senhor. Graças a Deus.
Portanto, lembre-se, nossas provas produzem paciência, e a paciência produz esperança, e assim por diante. Então, nós apenas nos apegamos a Deus, quer que Ele nos abençoe ou não. Nós estamos ali para querer nele de qualquer forma, porque Ele prometeu. É nesta mensagem o Messias. Depois disso, em quarto lugar, você quer adicionar paciência à sua fé. Se você tem fé, ela produz paciência. Disse a Bíblia, entendeu? É nesta mensagem a estatura de um homem perfeito. A fé espera pacientemente pela promessa, pela palavra prometida ser cumprida. Eu ouvi, mas agora vejo. Na página 46. A fé espera com paciência pela palavra prometida para ser cumprida. Porque sim, talvez você está doente, recebe oração para a sua cura. E você diz, eu creio que serei curado. Deus vai demorar para te curar, até pode piorar. Deus provando a sua fé. Enquanto que você vai esperando pelo cumprimento da sua palavra, você precisa de paciência, esperando para Deus fazer bem a sua palavra. Então Deus prova a sua paciência. Isso mesmo, Deus os prova. Deus prova a sua paciência por demorar. Vai demorando. Sim, faz-me lembrar do rei Saul. Vocês sabem que quando Israel ia na guerra, a primeira coisa que eles faziam quando estavam frente a frente aos seus inimigos, tinham que fazer uma oferta, matar uma ovelha, e essa ovelha devia ser matada talvez por um profeta ou sacerdote ou uma coisa dessa. E ali Saul com seu exército foram e encararam o inimigo. E quando encararam o inimigo, Samuel foi demorando. O inimigo estava a chegar, o inimigo já estava quase a atacar Israel. Começaram a ver, Samuel está a demorar, como que nós vamos fazer? Tentaram um pouco de paciência e a paciência acabou de esgotar. A pressão foi maior sobre Saul e ele perdeu a paciência. Ele disse, tragam aqui essa ovelha para eu oferecer. Eu tenho visto como ele faz, eu também posso fazer. Quando ele degola a ovelha, depois de alguns minutos Saul estava a chegar, foi apanhar mesmo, a tentar a oferecer. E disse, meu Deus, o que é isso? Você, rei, não deve fazer oferendas. E ali a paciência de Saul havia esgotado. E quando a paciência esgotou, Saul ficou zangado e ele foi arrancado o seu reino. Cuidado com essas coisas de ser impaciente e zangar-se de qualquer maneira e tremer, vai fazer coisas que amanhã você vai se arrepender. Seja paciente em tudo. É a estatura do homem perfeito. Paciência com o quê? Paciência com o quê? Que tipo de paciência? Primeira coisa é ter paciência com Deus. A primeira coisa que você deve ter é paciência com Deus. Sim, ter paciência com Deus.
esperando nas promessas que Ele deu para que Ele as cumpra. Quando Abraão foi prometido, ele creu e foi paciente, teve paciência com Deus. Noé teve paciência com Deus. Devemos ter paciência com Deus. Eu dizia aos irmãos que quando Deus revelou este trabalho que estamos a fazer, precisou-se de 10 anos de espera. E Deus é bom em nos ensinar paciência. Quando é que Deus nos ensina paciência? Quando você pede alguma coisa e Ele leva um bom tempo, você é obrigado para estar pacientemente esperando. Talvez você está doente e diz: Deus, cura-me dessa enfermidade. Deus vai demorando a te curar. Nesse tempo que Ele vai demorando, você está a aprender paciência. E talvez Deus lhe chama para ir e fazer um trabalho como um pregador. E chega lá, talvez com uma imagem, com uma mente cheia de: quando eu chegar, vou correr assim, 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 terei uma igreja grande, estarei bem. Chega lá, corre de um lado para outro. Pega aqui, pega você, tenta, toda a sua mania vem, que ninguém está a vir quase. A igreja não está a crescer da maneira como você imaginava. Deus está a tentar provar a sua paciência, para ver se você vai continuar pacientemente esperando até que Deus traga o seu povo. E às vezes as pessoas começam a desintegrar-se. A fé começa, a paciência começa a desmoronar, a desaparecer. Começa a ficar zangado. Começa já a dizer: não, aqui, isto aqui, não. E motivos. Quando uma pessoa é impaciente, certamente motivos. Quem faz alguma coisa sem motivo? Nem se alguém roubar, alega um certo motivo. Não, mas foi por causa disso, quando Adão foi perguntado por que comeu, Eva foi perguntado por que comeu, não disse que sim, Senhor, me perdoa, eu comi. Não, disse não. A serpente é que me disse para comer. A mulher que o Senhor me deu é que me... Por que disse que sim, comi, Senhor? Assim cortar, ir diretamente na semente. Só qualquer coisa. Sempre as pessoas procuram uma maneira de como justificar-se, não é? Só se você quer que Deus responda às suas orações, pedir e querer e ser paciente para esperar até Deus te dar o que você pediu. Se você correr, não vai a nenhum lado. Só ser paciente com Deus. Se você tem fé genuína, terá paciência genuína. Porque a fé produz a paciência. Quando Deus diz qualquer coisa, você acredita, isso é tudo, você tem paciência. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigará. Ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor, esperar. Ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor, espera. Espera no Senhor, pacientemente, inabalável. Se você viu na promessa que Deus prometeu,
pare ali inabalável. Meu Deus, venha o que vier, Deus prometeu, Ele fará bem o que Ele prometeu. E Noé estava parado e Abraão estava aí também parado, sabendo que Deus prometeu, Ele fará o que Ele prometeu. E ele diz aqui nesta mensagem, deixa ver, Shalom. Nesta mensagem, Shalom, na página 146, ele diz: muitos homens saem impacientes, mas acreditando que o tempo está próximo, tentando fazer algo por conta própria. Espere no Senhor. Paciência é virtude. Certamente paciência é virtude, uma virtude bem cara que não tem dinheiro para se comprar. E essas virtudes devem estar em cada um. Não diga não, as pessoas dizem, não, eu não posso ter a paciência que o pastor tem. Você tem que ter paciência. Alguém dizia, sabe pastor, este é seu trabalho, você mesmo, para fazer esse trabalho, não é preciso ser um cristão, tem que ser Cristo. Ele viu que isto aqui mesmo precisa de uma paciência extraordinária que está fora, talvez, do que já foi visto. Mas a verdade é de que, quando Cristo estiver em você, Ele vai te dar a paciência que você necessita para encarar as pressões que acompanham o seu trabalho. Tentam fazer algo por conta própria. Espere no Senhor. Paciência é virtude. Se você puder ter paciência, isso é virtude. 146, Shalom. Nós temos a história da vida de grandes cristãos. Que contraste vemos entre suas vidas e as suas. Hoje eles eram tão pacientes e tranquilos. E hoje todos nós estamos quase vencidos pela impaciência e pressa excessivas. Pressa excessiva, uma correria desconhecida, excesso. Pessoas estão a correr demais. Espere, não corra orar, continue orando até que Deus tome a dianteira. Sim, eu dizia aos irmãos, na maioria das vezes as pessoas pensam que tem sido mesmo uma aventura. Se você parar e olhar bem nesses lugares onde o Senhor acabou nos dirigindo para irmos trabalhar, há de descobrir que certamente esperou-se no Senhor. Nesses lugares há de descobrir que Deus abriu um caminho de ter talvez alguém lá que estava gritando, dizendo, venham aqui. Venham aqui, venham nos ajudar, estamos em apuro aqui, precisamos da vossa ajuda. Mencione quase a maioria dos lugares onde estamos a trabalhar. Foi porque o Senhor Deus tomou a dianteira, abriu o caminho e nós seguimos o caminho que Deus havia aberto. É paciência de esperar até que o Senhor tome a dianteira. Que coisa maravilhosa. Ok. O irmão Branham diz aqui uma pequena história. Ele diz, ontem à noite meu filho me disse, papai, eu tenho algo para te mostrar. E ele me trouxe um quartão de oração. Está na minha outra Bíblia, o Novo Testamento, de onde tenho pregado. Hoje à noite tenho uma leitura do Antigo Testamento. E era um cartão de oração que foi dado a ele. Ele disse, e eu ouvi seu pai dizer que todos os antigos cartões
de oração seriam recolhidos. E quando eles vieram na fila aqui, você sabe quão antigo era aquele cartão de oração? Exatamente 10 anos. E aquele abençoado irmão tinha o cartão de oração que foi escrito no dia 7 de agosto de 1947. E eu estava exatamente 10 anos, esta semana. Eu estava ali e eu nunca sabia disso. 10 anos atrás estava esta semana. E o pequeno irmão ainda estava sofrendo com a mesma coisa que ele tinha no cartão de oração. No seu próprio cartão de oração havia escrito a sua doença e esperou por 10 anos para entrar na fila para ser orado. Mas as pessoas querem que tudo seja pressa. Pastor, quer falar consigo. Quer vir na sua casa. Mas não tem paciência. E na maioria das vezes, aquelas pessoas que nem dão nenhum sinal, dizem, quero falar com o pastor, está aí, já está em direção à casa do pastor. Quer surpreender o pastor. Falava com esse irmão, quando chegou em casa, não me apanhou. Eu disse, por que não deu sinal? Disse, não queria lhe surpreender. E eu também lhe surpreendi porque não me apanhou. Pessoas não têm paciência. Se o pastor dizer que vamos falar no dia X, espere no Senhor. Nunca é tarde para nada. Deus sabe o que está fazendo. Ele contou ao rapaz ali. Ele olhou para ele e quando chegou na fila de oração, e eu tive a chance de orar por ele na noite passada. E eu, certamente, irmão, se você está presente, e eu realmente confio que o Senhor Jesus Cristo tenha tornado completamente curado. Se você manteve um cartão de oração por 10 anos para vir à fila de oração, e eu acho que vou colocar isso no Heraldo Ofeite, um jornal, e deixar as pessoas verem quanto tempo esperou na fila de oração. E eu pensei que o antigo gambá que ficou deitado por 24 horas, como em nossa pequena história, foi muito tempo. Mas este homem esperou 10 anos para o dia. 10 anos para ser orado. Imagina quando alguém chega e diz, pastor, estou a pedir oração, e você diz, venha no dia de culto. A pessoa fica desapontada. Mas as pessoas, às vezes, quando vão no hospital, são dadas semanas, meses para vir ao encontro de um médico. Mas quando o pastor diz, não tenho tempo, venha no dia X, fica desapontado. Parece que o pastor deve estar como que disponível noite e dia. As pessoas não têm paciência, todo mundo não tem paciência. E ele disse, esse irmão está no prédio hoje à noite. Se estiver, eu gostaria que ele levantasse a mão. Irmão, sim. E ele fala de gambá aqui. Você se lembra a história de gambá? Como aquela gambá saiu do mato, passou pela estrada. Um animal selvagem saindo no mato, indo diretamente até em casa do profeta. Porque aquele animal sabia bem que o homem de Deus, o profeta de Deus, está naquela casa. Passou através de outros quintais, não entrou, foi diretamente até na casa do profeta. Ficou ali 24 horas. E o profeta não sabia por que aquela gambá tinha vindo ali. E ali Deus falou com o profeta que esta mãe gambá, está como que na fila de oração, esperando para receber a oração. É quando quando o profeta pediu desculpas e foi orar por aquela gambá. E aquela gambá recolheu os seus filhinhos, saiu, quando chegou como que no portão, parou, olhou para trás, como que dizer que muito obrigado. Agora, irmãos, Deus é bom Deus.
que até pode revelar a um animal onde se encontra o seu servo. Se as pessoas não creem que o profeta é profeta de Deus, certamente Deus é capaz de levantar para filho de Abraão pedras. Já tenho quanto tempo, irmão? Ok. Ou algo assim para que pudesse vê-lo. E eu nunca vi tanta paciência. Está vendo? O irmão Branham, essa espera deste homem por um período de 10 anos, ele está a dizer, e eu nunca vi tamanha paciência, melhor dizendo. E eu pensei que Jó tivesse paciência. Ele certamente supera Jó. E Bill disse que ele era um rapazinho com bigode, e eu acredito que estava na fila, talvez amanhã eu pense e traga o cartão do oração para poder chamar seu nome. Ele talvez nem saiba falar inglês, talvez era um espanhol, pelo que sei. E assim eu trarei e quero guardar como lembrança da sua paciência, da sua capacidade espiritual de esperar. E assim, depois que ele suportou pacientemente, obteve a promessa. Vocês veem, o Espírito está falando sobre a palavra de Deus, que nos é dada. Esperar pelo cumprimento dessa palavra requer paciência. Esperar para o cumprimento da palavra requer paciência. Assim como aconteceu com Abraão, ele suportou vendo aquele que é invisível. Ele foi paciente e então a palavra finalmente se cumpriu. É assim que Deus ensina paciência ao seu povo. Quando Deus demora a te responder, está a te ensinar paciência. Quando Deus demora a te curar, está a te ensinar paciência. Quando você estiver a bater porta e Deus demora de abrir, está a te ensinar paciência. Deus ensina os seus filhos para que tenham paciência. Quando você pede emprego e Deus não te dá ali mesmo, está a te ensinar paciência. Pois se Ele cumprisse sua palavra em manifestações físicas no instante em que você orasse, você nunca aprenderia paciência, mas se tornaria ainda mais impaciente com a vida. Há pessoas que são totalmente impacientes com a vida. As coisas precisam de paciência. Não é de hoje para hoje. Alguém talvez olha para alguém que esperou por tempo dele, já está no nível social em que Deus já o colocou, e a pessoa quer pular de noite para o dia para chegar naquele nível. É por isso as pessoas acabam roubando. É por isso as pessoas acabam deixando os seus maridos para casar com um outro marido que achou que talvez tenha o suficiente. Espere. Se você esperar, irmão, se você tiver paciência, Deus um desses dias vai te dar uma congregação grande, como a congregação que você almeja ter, como a congregação que você está a cobiçar ter, como a congregação de um outro pastor que você gostaria de ter. Mas não é de hoje para hoje. Espere. Ore e espere no Senhor. Não comece a dizer, se eu tivesse congregação como de Beltrano, que é uma igreja grande, que consegue sustentar. Continue trabalhando pacientemente. Continue pregando pacientemente. Um desses dias, Deus vai trazer os seus filhos. Deus está demorando a trazer os seus filhos porque quer te dar quer te ensinar a ser paciente. Imagina se num instante ao abrir e fechar de olho, Deus
que cercar, digamos, 200 crentes ao seu redor, ou 500 crentes ao seu redor, antes de você aprender paciência. Como que você vai trabalhar com essas pessoas? Você vai se desintegrar. Você não saberia onde começar. Mas você precisa de ser ensinado paciência pela demora de Deus em condicionar as coisas, em chamar o teu povo. E ali você está numa casa, talvez alugada, se é uma casa de uma água, espera até que Deus lhe ajude para ter de 2 águas. Continua esperando. O Senhor vai te lembrar, está te ensinar paciência. É Deus quem te ensina paciência. Algumas pessoas dizem, mas irmão Branham, eu tentei. E ele diz, mas espera um minuto. Paciência é virtude. Paciência é virtude do Espírito Santo. Está vendo? Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Você diz, como posso esperar mais? Apenas continue esperando. Quando você tiver feito tudo que pode para se manter firme, então permaneça firme. Entendeu? Apenas permaneça firme. Como vou conseguir? Permaneça firme. Ele disse que é a verdade. E é a verdade. Ele disse que vai acontecer. Como? Eu não sei. Mas vai acontecer. Ele disse assim. Está vendo, irmãos? Se é que Deus disse, as pessoas que pereceram no deserto foi falta de paciência. Deus lhes prometeu a terra que manava leite e mel. E elas pensavam que iam chegar naquela semana ou naquele mês. Mas Deus foi lhes levando de um lado para outro por 40 anos. E Josué e Caleb foram pacientes até que Deus lhes deu a promessa. Amados irmãos, como eu dizia, deixa eu terminar com essa citação. Mas desde o momento em que oramos até o momento em que recebemos a resposta, devemos aprender a receber paciência em nossas almas, pois somente na paciência possuímos a vida. Que Deus nos ajude a aprender esta lição. Ó Pai Celestial, ensine o teu povo, começando mesmo por mim. Na maioria das vezes não temos sido pacientes. Temos se tornado tão impacientes com Deus, impacientes uns aos outros. E às vezes, até mesmo lares, o marido não tem paciência com a sua esposa para crescer na fé. E a mulher também não tem paciência com seu marido. Os pais não têm paciência com seus filhos, acabam riscando-os, que aqui não há esperança, enquanto que ainda jaz uma grande esperança. E às vezes pastores, ministros, impacientes com a congregação, acabam tomando decisões que não deviam ser tomadas porque lhe faltou paciência. Ensina-nos, todos nós, para termos a paciência inesgotável. Venha o que vier, vá o que for, independentemente do que acontecer, para que a nossa paciência se mantenha inabalável. Senhor, está escrito na Tua palavra que não é por força, não é por violência,
Te rogo em humildade que faça com que este pensamento se torne uma realidade, para que cada um possamos ser paciente com Deus, paciente uns aos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço, Pai, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Já chegamos ao fim do nosso vídeo. Deus lhes abençoe. Continuaremos no próximo sábado. Muitos anos se passaram desde o dia em que eu criei. Duras batalhas pelejadas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar. É difícil este caminho, mas tuas mãos tão poderosas até aqui me tem suprido. Mas ainda estou aqui, confiando só em ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que tu acabarás sua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me tens querido assim. Muitas vezes tenho sentido que minhas forças desfalecem, e pensando em desistir, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar. É difícil este
caminho. Mas tuas mãos tão poderosas até aqui me tem suprido. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu acabarás Sua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é Sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me tens querido assim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é Sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, e me tens querido assim.